Fala, meus queridos, muito bem-vindos a mais um episódio do Lead Talks by JC. No último episódio, a gente falou sobre o profissional, o líder T-shape, e como que você precisa abrir esse leque, né, essa barra horizontal para poder crescer como profissional. E como o impacto do T-shape é principalmente mais importante em pessoas em posição de liderança, mas obviamente importante para qualquer nível de atuação profissional. Mas aí, meu querido amigo Diego Ananias, grande desenvolvedor, com quem eu já tive o prazer de trabalhar brevemente, ele comentou nas minhas redes ali, colocando o seguinte comentário: "Pô, cara, às vezes eu me pego pensando nisso. Eu já vi acontecer muito em empresas que promovem aquele cara menos técnico e já vi o trem descarrilhar também por más decisões. Aquele jogo de ego que acontece sempre, sabe? Nesse cenário, como que você lideraria? Porque eu acho que dá sim para um bom técnico ser um bom gestor. Isso que a gente lê no comentário aqui do Diego faz total sentido. Muitas vezes a gente vê realmente isso acontecendo. Pessoas que às vezes são promovidas para líderes a partir de ter sido um excelente técnico e talvez ele atingiu o seu teto de crescimento técnico naquela estrutura e para que ele continue crescendo, ele precisa ir para cargos de liderança, mas também acontece de pessoas não técnicas assumindo cargos que são técnicos. E aí a gente tem 2 principais problemas que a gente vai discorrer no nosso episódio de hoje, né. O primeiro é: existe a possibilidade de um bom técnico ser um bom gestor? E aqui a resposta simples para isso é sim, existe. E aliás, é extremamente necessário que um líder seja técnico, conheça aquilo que ele está liderando na parte da execução, na parte operacional. Então parece que é inerente ao trabalho de uma liderança ser boa naquilo que ela está se propondo a liderar, tecnicamente falando. Então hoje, né, o nosso episódio vai ser uma parte 2 do nosso vídeo anterior, do profissional de shape, onde a gente vai falar sobre o gestor turista e como que o seu background técnico deve ser usado na liderança. Então, para a gente começar, eu não quero tratar nada aqui com achismo, apesar de ter muita experiência e background próprio envolvido aqui no vídeo de hoje, no roteiro que eu elaborei para o vídeo de hoje. Existe uma pesquisadora chamada Amanda Godwell, da Cass Business School de Londres, que dedicou a carreira a estudar exatamente isso. Ela publicou um estudo massivo com 35 mil locais de trabalhos randomizados. E qual que foi a conclusão dela nesse estudo? A competência do chefe é o maior preditor de satisfação dos funcionários. Basicamente, esse estudo mostra que ter um chefe que consegue fazer o seu trabalho, ou que já fez com excelência o seu trabalho no passado, ele impacta mais a felicidade de time do que o salário, do que o próprio ambiente de trabalho. Olha só que relevante isso aqui. Ninguém quer trabalhar com alguém que não sabe o que você está fazendo. Eu não vou ter confiança, não vou dar autoridade a um líder que já não pisou no terreno que eu já pisei, que não já calçou as minhas botas. Eu preciso respeitar essa pessoa. Para eu respeitar, eu preciso saber que ela sabe o que eu estou sofrendo. Então isso é extremamente relevante. Um líder tem que provar que ele consegue fazer o seu trabalho ou que ele já fez o seu trabalho alguma vez, para que ele tenha esse impacto no time. E por que basicamente isso acontece? E o estudo ele mostra para a gente aqui os 3 principais motivos. Primeiro é a credibilidade. O time ele vai respeitar quem já esteve nessa trincheira, como eu já falei agora há pouco, né. Mentoria real. Você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Como que eu vou respeitar um mentor que quer me trazer insumo sobre algo que ele nunca fez na vida dele? Ele não tem resultados comprovados? Não é real. Proteção. Só um gestor técnico sabe dizer não para prazos absurdos da diretoria, dos stakeholders, porque ele sabe sim estimar o esforço real. Ele já teve que fazer isso, ele conhece, ele sabe calçar os sapatos do seu time. Como eu já falei anteriormente, já tem esse spoiler, mas aqui justificando, aqui embasando, sim, o gestor ele precisa ter uma base técnica sólida para avaliar a qualidade das decisões e o caminho que o time deveria seguir para atingir os seus resultados e os seus objetivos. Pô, bacana, então, Casão, eu devo continuar sendo o melhor técnico do meu time, mesmo sendo líder, afinal eu preciso de autoridade. Eu preciso provar que eu continuo sabendo aquele trabalho e de forma excelente perante o meu time. Pois é, meus amigos, não. Aí aqui é que mora o perigo que o nosso querido amigo Diego falou, que é o jogo de ego. Vou trazer um case aqui para vocês.
No Google, existia um projeto chamado Projeto Oxygen. O projeto deles para identificar o que faz um bom gerente. E eles descobriram uma armadilha. No início, o Google achava que conhecimento técnico não importava. E eles erraram feio. Depois, eles corrigiram. A competência técnica é chave, mas ela não serve para microgerenciar. Ou seja, você não vai ter competência técnica no exercício da liderança para que você faça o trabalho do seu time, para que você julgue o trabalho do seu time, para que você passe por cima do trabalho do seu time. E aqui a gente tem o principal problema que a gente também enfrenta quando a gente transiciona de uma camada técnica para uma camada de liderança antes de ter um preparo na gestão das pessoas e na liderança delas de forma eficaz. A gente tem o risco da criação dos super técnicos. Quando você é melhor técnico e você vira gestor, o seu reflexo muitas vezes pode ser: sai daí, deixa que eu faço, é mais rápido. Com isso, você cria dois monstros aqui. O primeiro monstro é um time que é extremamente dependente. Ninguém aprende nada, porque o chefe sempre está resolvendo tudo. Deu algum problema? Quem vai resolver é o chefe. O chefe toma a dianteira, o chefe precisa provar o seu valor e ele não consegue delegar, ele não consegue ensinar, ele não consegue preparar o seu time para atuar. Isso acaba sendo o perigo da promoção de alguém técnico para a camada de gestão e liderança antes do devido preparo. E o segundo problema é o gargalo, porque todas as decisões complexas do time param na mesa do gestor. O time ele não tem autonomia para tomar decisão sobre o que caminho ele vai seguir, qual decisão ele vai tomar, como resolver um problema. Tudo depende da aprovação do gestor, tudo depende do gestor dizer o que e o como fazer. Então a gente deixa de ver aquela atuação que a gente sempre prega na liderança servidora, que é o líder focar no porquê, para um líder que está sempre batendo bumbo no como e no o que fazer. Se você usa a sua técnica para competir com o seu time, você está justamente naquele jogo de ego que o Diego comentou. Você está falhando miseravelmente como líder. Você não pode ser um líder não técnico, mas você também não pode ser um líder só técnico. Então a questão aqui, meus amigos, é a busca do equilíbrio, basicamente como para tudo na vida. E como que a gente se torna aquilo que o Diego falou no comentário de o bom técnico virar um bom gestor? Como que a gente idealiza isso? Como que a gente torna isso possível? A sua habilidade técnica, que é a sua barra vertical no T-Shaped, como a gente comentou no nosso último vídeo, ela muda de função. Basicamente, ela muda da execução para uma ferramenta de avaliação. Então você deixa de produzir com a sua barra vertical para você usar ela para avaliar, para ela potencializar aquilo que você entrega de valor para o seu time. E isso a gente chama do princípio do maestro. Basicamente, a gente sabe que um maestro, durante um concerto, ele não toca o violino, ele não toca um saxofone, ele não toca um trompete, ele não toca nenhum instrumento ali. Porém, se qualquer um desses instrumentos desafinar, sair do tom, errar uma nota, ele vai saber na hora. Ele vai saber quem desafinou e ele vai saber como corrigir. Ele não vai tomar o instrumento da mão da pessoa e começar a tocar por ela. Olha como eu toco muito melhor que você, olha como eu resolvo o problema da sinfonia aqui. Não, ele tem o papel dele de maestro, ele precisa olhar para todos os instrumentos, ele não consegue, ele não pode, não é atribuição dele ir executar o trabalho de uma pessoa. Mas a barra dele vertical de técnico e conhecer aqueles instrumentos e já ter tocado eles antes, o permite avaliar quando algo está errado, quando algo sai da sinfonia e principalmente, além de diagnosticar, como tratar, como resolver o problema. Basicamente, agora essa técnica ela passa a ser usada para três principais tarefas. O bullshit detector, ou seja, detector de besteiras. Sabe quando um fornecedor ou um próprio funcionário tenta te enrolar em termos técnicos para justificar um atraso de 2 semanas numa tarefa que poderia levar 2 dias? Muitas vezes você encontra esse tipo de pessoas pelo seu caminho, que tentam dar essa sabonetada para demorar mais do que o necessário para entregar uma tarefa. Acontece, faz parte do mundo corporativo. Ao você ter essa estrutura vertical muito bem fundamentada, você agora não vai pegar e executar esse trabalho, mas você vai usá-lo para questionar essa pessoa do porquê ela está dando um prazo ou ela está demorando tanto para entregar uma tarefa. Por exemplo, você vai pedir para ela explicar melhor a solução que ela está tentando aplicar. Tenta entender a justificativa e entrar em discussão
até para dar o guidance correto. Às vezes a pessoa está indo por um caminho mais longo, porque ela não conhece o melhor caminho para chegar e você consegue ajudá-la naquilo e consegue de fato destravar uma entrega. Muitas vezes não é uma besteira, a pessoa está tentando de enrolar. Muitas vezes, de fato, é a falta de senioridade, a falta de conhecimento, a falta de um melhor caminho a seguir, a falta de um contexto. Então, essa sua barra também serve para isso. A segunda coisa que a sua capacidade técnica agora serve para que você tenha no papel de liderança é da empatia cognitiva. Você sabe o quão frustrante é um sistema legado, por exemplo. Você sabe a dor de um bug em produção numa sexta-feira. Você já passou por certos problemas, então você consegue usar essa dor que você já sentiu para acolher seu time nesse momento de dor, para conseguir ser uma força motriz para que eles resolvam e passem por aquele problema, ao invés de ser uma força cobrando, uma força colocando mais pressão, uma força colocando mais peso sobre as costas do seu time ainda. E a terceira coisa para onde você direciona a sua capacidade técnica na hora que você está numa cadeira de gestão e liderança é na tradução estratégica. Agora você é capaz de traduzir o que é valor para o negócio lá na diretoria para a camada técnica do seu time na execução e vice-versa. Então você consegue colocar as 2 camadas para se conversarem. O time técnico normalmente ele não consegue conversar com a camada de negócios, na linguagem que a camada de negócios precisa e vice-versa. Você consegue extrair o melhor valor para a camada de negócio do que seu time está executando na camada técnica e consegue traduzir melhor o que a camada de negócio precisa para sua camada técnica executar. E voltando ao comentário aqui do nosso amigo Diego, né, tem mais um ponto aqui que ele coloca ali que eu acho interessante a gente falar sobre. Entre aspas aqui. Já vi empresa promover o cara menos técnico e dar errado. Por que que isso acontece? Geralmente, isso acontece não é porque o cara é o menos técnico, mas muitas vezes porque ele ignora a complexidade daquele contexto. Existe um conceito chamado efeito Dunning-Kruger. Esse efeito, basicamente, ele significa uma pessoa sabendo pouco sobre um assunto achando que sabe muito sobre aquele assunto. Mas ela realmente acha aquilo, não é por arrogância. Ela realmente tende a minimizar os problemas. E você vê isso muito acontecer com um gestor que geralmente não tem uma grande base técnica. Ele tende a simplificar as coisas. Ah, é só uma pequena coisa, pequena alteração, você consegue muito facilmente fazer aquilo. Mas isso diminui o time, isso destrói até a moral do time, porque o time sabe o esforço que existe ali. O segredo, de fato, de um líder que atuou em camada técnica antes não é ser o melhor da sala naquilo que ele faz. E é ideal que ele não seja. O segredo, acima de tudo, é ter respeito técnico. É você saber o suficiente para fazer as perguntas certas, mas não para dar as respostas certas. É aonde muda o jogo. É aonde você não é um líder que dá respostas, mas é um líder que ajuda o seu time a chegar nas respostas por si mesmo. E você confia no seu time, e você tem pessoas competentes e capazes no seu time para isso. E a partir do momento que você é capaz de ter esse nível de maturidade, você vai se liderando pessoas tecnicamente até superiores a você e vai conseguir transitar muito bem nesse cenário, porque você vai ter respeito do seu time. E na liderança servidora, você utiliza isso com você sendo aquela pessoa capaz de usar esse conhecimento técnico para remover impedimentos, para remover obstáculos, para mostrar uma direção, uma luz. E não para criar uma sombra, e não para substituir, e não para fazer pelo seu time. Da próxima vez que o seu time trouxer um problema técnico para você, morde a sua língua, porque a gente sente a tentação de dar resposta ou de fazer aquilo. Mas o seu papel aqui não é pescar o peixe, é ensinar seu time a pescar. Então, mesmo que você saiba a solução para aquele problema, você tem que abordar o seu time nas perguntas para que ele chegue naquela decisão. Quais alternativas vocês já consideraram para esse problema? Qual é o impacto disso na escala do nosso negócio? O que acontece se a gente não fizer nada? São algumas das perguntas que você pode utilizar para incitar o pensamento e as pessoas a chegarem na própria solução. Use o seu conhecimento para guiar o raciocínio delas, não para ditar o código, a resposta, a receita. Se você fizer isso, você valida o ponto do nosso split aqui, do nosso comentário do Diegão aqui, que você vai ser o bom técnico que se tornou um gestor excepcional. Então é isso, Diegão. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de trazer esse tópico. É um tópico bastante importante para lideranças, principalmente quem está transicionando, quem está sentando agora na cadeira de líder depois de ser um excelente técnico. É um dos principais desafios que a gente enfrenta, é uma das principais dificuldades e dores que a gente sente, e é onde muita gente falha no papel de liderança, porque pensa que o líder é aquele que vai à frente do time, faz a coisa e puxa as coisas para acontecer na pior das hipóteses.
Mas não, você tem que ser a última pessoa a fazer isso no seu time, porque o seu time tem que ser capaz de andar com as próprias pernas. Então você precisa sim ser técnico, mas você também precisa ser sim líder. E você não vai usar mais a sua camada vertical para execução, mas para avaliação, como a gente comentou aqui. Beleza? Então, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, dê seu like, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E a gente se vê aí no nosso próximo Lead Talks para JC. Muito obrigado pelo tempo de hoje. Um grande abraço. Até lá.